Olá, você está no Valor Máximo, seu canal de cálculo. Eu sou Adriel Mota e estou aqui para te ajudar a passar em cálculo esse semestre. O vídeo de hoje é uma continuação da nossa série sobre o Sturt. Para você que não conhece, o Sturt é o livro mais famoso de cálculo, o livro mais acessível e o livro mais utilizado pelos professores das maiores universidades aqui do Brasil. É um livro bastante acessível, não só pela questão do texto ser um pouquinho mais fácil da gente compreender, mas também porque é o que você vai encontrar em qualquer lugar que você procurar, tanto na internet como na biblioteca mais próxima de você. Para que você possa passar em cálculo esse semestre, você tem que entender o que o professor está utilizando como base, e aí a gente está passando por todo o conteúdo de cálculo, seguindo essa lógica para você ficar alinhado com o seu professor e assim, lógico, poder passar em cálculo esse semestre. O vídeo de hoje é sobre a seção 3.4 do Sturt. A seção 3, o capítulo 3 como um todo, é sobre derivações, regras de derivações, e a seção 3.4 é sobre a regra da cadeia. Então, nessa sessão, a gente vai entender um pouco mais sobre essa regra de derivação tão importante no cálculo. Primeiro, por que ela é uma regra tão importante? Bom, quanto às regras de derivação, o que a gente tem é a regra que deriva, certo? Então, a gente tem uma regra que, assim que você aplica, você já recebe a derivada da função. E você tem uma regra que te ajuda a chegar à derivada de uma função. Vou explicar para você. Aqui, então, você tem a regra do tombo. Regra do tombo. O que a regra do tombo diz? Bom, a regra do tombo diz que se você tiver aqui uma função f de x, que é x elevado a um n, esse n é qualquer número natural, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí em diante. A derivada desse meu f de x, ele vai ser igual ao, eu tombo o expoente, então o n que multiplica, esse n cai aqui, multiplica o x, e aqui em cima fica o expoente antigo, que é o nosso n, menos 1. Certo? Então, aqui em cima vai ficar, se você tinha antes 3, vai ficar 2. Se você tinha antes 2, vai ficar 1, e assim em diante. Essa regra aqui, quando você aplica, você já obtém a derivada de cara. Mas, por outro lado, a gente tem, por exemplo, a regra do produto. A regra do produto diz o seguinte para você, que se eu estiver multiplicando o meu f de x e o meu g de x e eu quiser a derivada disso aqui, basta eu fazer a derivada da segunda, que multiplica a primeira, mais a derivada da primeira, que multiplica a segunda. Tá vendo que quando eu apliquei essa regra, eu não cheguei à derivada de fato. Por quê? Porque agora eu vou ter que fazer a derivada de g de x e a derivada de f de x. Ele só me ajudou a chegar a alguma coisa. Então, esse segundo tipo de derivação está aqui para te ajudar a chegar a simplificar a sua expressão em algo que você consegue derivar. Então, o ideal é sempre a gente partir de algo complexo para algo mais simples que você já sabe derivar. E quais são as coisas que a gente sabe derivar de cara? Bom, isso aqui, por enquanto, até esse capítulo, até essa seção do Sturt, o que a gente sabe derivar de cara é regra do tombo, então f de x igual x elevado a algum n. Tanto faz o n, desde que seja natural. E a gente também tem aqui f de x igual às funções trigonométricas, que você, quando aplica a derivada, já obtém. Então, seno de x ou cosseno de x. Lembra que da tangente a gente também sabe resolver, mas ela dá para resolver com a regra do quociente de maneira tranquila. E você não precisa ficar enchendo sua memória com um monte de coisa. E a gente também tem uma terceira opção, que assim, quando a gente aplica, a gente deriva, que é uma função exponencial particular, que é f de x igual e elevado a x. E elevado a x, ou seja, qualquer base elevado a x é uma função exponencial. A gente sabe a derivada dessa função exponencial, só que é uma função exponencial muito particular. A base dela precisa ser e. Então, nessa sessão também, a gente vai descobrir como que a gente faz quando tem, sei lá, f de x igual 2 elevado a x. Qual que é a derivada nesse caso? Tá certo? Então, a regra da cadeia vai te ajudar a quebrar uma função complexa que você tem e chegar em alguma dessas coisas aqui para você poder, enfim, resolver. Tá certo? Vamos para a regra da cadeia então. A regra da cadeia ela pode parecer um pouquinho confusa no começo, mas eu garanto para você que nesse vídeo aqui a gente vai explicar certinho sobre como resolver a regra da cadeia. Bom, a regra da cadeia diz o seguinte,
que se eu tenho uma função f grandão de x, que é na verdade uma função composta, isso quer dizer que eu aplico na f uma g, a derivada dela vai ser da seguinte maneira: eu derivo a função que vem antes e aplico g de x dentro dessa derivada. Depois eu multiplico pela derivada da função que vem dentro. Perceba que eu falei fora e dentro, porque a regra da cadeia é justamente sobre isso. É sobre você ir desencadeando as funções até chegar no núcleo dela. Então, lembra daquelas bonecas russas, que é mais ou menos assim? Você tem aqui a boneca, certo? E quando você abre ela, ela tem, na verdade, outra bem parecida com ela, um pouquinho menor. E assim vai. Você vai chegar numa menor, numa menor e numa menorzinha aqui. A ideia, então, é exatamente isso aqui. O que a gente vai ter no começo é essa grandona. Só que a gente só sabe derivar essa pequenininha, certo? Então, tudo que a gente vai fazer é ir quebrando até chegar no núcleo da nossa função. Do mais externo, certo? Daquilo que está mais fora, para o mais interno, aquilo que está mais no núcleo. Então, o que a gente vai fazer? Bom, aqui é só reescrever. A derivada de f avaliada em g de x, isso aqui derivado, vai ser igual. Então, a derivada do que está fora, f de x derivado, eu vou lá e aplico um g de x. Ou seja, sempre que tiver x nessa derivada de f, eu vou substituir pela função inteira de g. Isso aqui eu vou multiplicar pela derivada da função interna. Então, tudo que a gente precisa fazer no começo do nosso exercício sobre regra da cadeia é definir quem que é a função de fora, quem que é a função de dentro, e a partir daí montar a nossa estrutura, porque o que a gente quer, na verdade, é chegar a uma expressão simples que a gente já sabe, de fato, a derivada, certo? Então, como que a gente faz? Qual que é a ideia? Vamos olhar aqui em um exercício, porque fica um pouquinho mais fácil da gente visualizar aqui. Então, nesse exemplo, ele falou, bom, você vai encontrar para mim a derivada de uma f grandona, e essa minha f grandona é essa função aqui. Então lembra, sempre que a gente não conseguir utilizar aquelas regras básicas que a gente comentou, isso é a regra do tombo, regra das funções trigonométricas ou e elevado a x, sempre que a gente não conseguir aplicar de cara uma dessas, a gente vai ter que utilizar alguma das regras para chegar nas mais fáceis. Isso é na regra, a gente pode usar a regra do produto, do quociente, a gente pode usar a regra da cadeia. Nesse caso aqui, a gente não vai poder usar do produto nem do quociente, porque a gente não tem um produto e nem um quociente. Você poderia pensar na regra da soma, só que isso aqui a gente não pode fazer, porque tudo está dentro de uma raiz. A gente não pode quebrar essa soma em duas funções diferentes, certo? Só se fosse multiplicando. Como estão dentro da nossa raiz, a gente não pode quebrar isso em duas funções somando. Mas a gente pode quebrar isso em funções compostas. Por quê? Porque se você parar para pensar, a gente pode separar isso aqui em uma função f de x, que ela vai ser o seguinte, eu vou pegar e vou fazer a raiz quadrada de todo x. Então eu vou pegar o argumento, então tudo que vai aqui dentro da casinha do f, a gente chama de argumento, certo? Então eu vou pegar tudo que tiver aqui dentro do meu argumento e vou colocar sobre uma raiz quadrada, certo? Bom, então aqui a gente pegou a raiz quadrada. O que sobra para a gente é, de fato, o que está dentro dessa raiz quadrada. Então, a gente vai agora fazer o meu g de x igual o que está ali dentro. Então, x ao quadrado mais 1. Na maioria das vezes, a ideia que você vai ter é isso, de exterior indo para o interior. O que está mais afora da sua função? Quando você... E afora, eu digo visualmente mesmo. Então, quando você vai chegando para o centro da sua função, quem que você encontra primeiro? Certo? Quando você vai indo aqui, ó, para o centro da sua função. Imagine que tem um centro nela e você quer chegar até ele. Quando você vai ir para o centro da sua função, quem tem aqui primeiro que você vai esbarrar é a raiz quadrada. Certo? Então, isso ficou um pouquinho poluído. Vamos voltar. Então, quando você vai se aproximando do centro da sua função,
quem você encontra primeiro, a casca de fora, é a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada vai ser a função de fora, que é o nosso f de x. Portanto, o que está dentro dessa casca é algo mais interno e vai ser a nossa g de x. Porque perceba, se eu fazer agora o seguinte, a minha função f de x, ela vai pegar tudo que eu colocar aqui dentro e vai colocar sobre raiz quadrada, certo? E o que acontece se eu colocar o g de x inteiro aqui? Bom, a minha função vai pegar tudo que está ali dentro e transformar em raiz quadrada. Então, raiz quadrada de g de x. Só que g de x possui uma regra, né? Eu posso substituir. Então, f avaliado em g de x, na verdade é raiz, e agora eu coloco quem é g de x. G de x é x ao quadrado mais 1. Aqui a gente chega a x ao quadrado mais 1. E aí a gente tem aqui a nossa função principal. Tá certo? Então, sempre quando você se deparar com essa ocasião, que é você não consegue derivar com as regras básicas, mas também não consegue separar em soma, ou em um produto, ou em um quociente, você vai ter que utilizar a regra da cadeia. E para utilizar a regra da cadeia, você vai se aproximando do núcleo e vai ver quem é a função que está mais externa, certo? Que vai ser o seu f de x, e quem é a função mais perto do núcleo, que vai ser o seu g de x. Nesse caso, então, a gente definiu aqui o nosso g de x e o nosso f de x. Agora, o que a gente faz? Bom, a gente vai lembrar a regra da derivação da regra da cadeia, que é o seguinte, a gente tem aqui f avaliado em g de x, ou seja, o g de x está dentro de f, e eu quero saber a derivada disso aqui. Bom, primeiro eu derivo o que está mais afora, então f derivado. Dentro dessa nova derivada, eu vou colocar g de x de novo. G de x, e no final eu vou multiplicar por g derivado. G de x derivado. É isso que diz a regra. Então vamos à regra. Para isso, é sempre bom você separar e fazer a derivada de modo separado, para você não confundir. Então aqui a gente tem, essas são as funções, f de x e g de x, e aqui do lado a gente vai ter as derivadas dessa função. Então o que a gente tem aqui é que a derivada de f de x, bom, raiz quadrada de x a gente pode escrever de outra forma, e isso a gente aprendeu na regra da potência. Se você ainda não sabe a regra da potência, ou se você ainda tem alguma dúvida, não entende muito bem o que a gente faz quando a potência ela não é inteira, a gente tem vídeo aqui no canal, seguindo de novo a ordem do estude. Aqui a gente pode reescrever, certo? Raiz quadrada é a mesma coisa que x elevado a meio, e eu quero fazer a derivada de x elevado a meio. Bom, se é uma potência, eu vou aplicar a regra do tombo. Isso aqui eu tombo o meio, então é meio que multiplica o x, e aí fica o expoente antigo menos 1. Sempre menos 1. Esse menos 1 a gente pode escrever de outro modo. Por quê? Porque como é fração, a gente quer sempre a mesma base. Então eu vou ter que escrever 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 1, do mesmo jeito, só que eu quero deixar na mesma base para a gente fazer a subtração. Então aqui a gente tem que é meio que multiplica meio menos 2 meios, a gente tem que é x elevado a menos meio. Certo? Então, desse modo, a gente tem a derivada de f de x. A derivada de g de x, por outro lado, ela é um pouquinho mais simples, porque é só a regra do tombo, de fato. Então, a gente sabe que isso aqui é uma soma, e a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, é a mesma coisa que eu derivar x ao quadrado mais derivar 1. Então, a derivada de x ao quadrado, ela é, pela regra do tombo, 2x. Certo? Porque em cima do x vai ficar só 1 agora, porque é o expoente antigo, que é 2 menos 1, agora é só 1. E agora a derivada de 1, a gente sabe, 1 é uma constante. Se é constante, não dá para derivar, porque a derivada é justamente a variação. Se é constante, não tem variação, isso aqui é zero. Então, mais 0, isso aqui é igual a 2x. Muito bem. Agora que a gente já tem em mente quais são as nossas derivadas, basta a gente aplicar. Então, f de g de x
derivado, isso aqui é igual à derivada de f de x, que é essa aqui. A gente vai fazer, então é meio que multiplica x elevado a menos meio, só que agora o x a gente tem que ver que é g de x. A gente substitui por g de x. Então, aqui, g de x está avaliado em g de x menos elevado a menos meio. Isso multiplica, claro, a derivada de g de x direto. Então, a derivada de g de x é 2x. Como que a gente pode escrever isso? Bom, vamos por partes. Primeiro, a gente tem um meio multiplicando e um 2 multiplicando aqui. Metade de 2, isso aqui é 1. E 1 multiplicando não aparece. Então, o que a gente tem aqui é que f avaliado em g de x é igual a g de x elevado a menos meio, que multiplica x, certo? Porém, menos meio a gente sabe que quando o expoente ele é negativo, significa que eu preciso inverter a base da minha fração. Então, isso aqui pode ser escrito como 1 sobre g de x elevado a meio, que multiplica, claro, o nosso x. A gente só copiou. Mais uma vez, isso pode ser escrito como? Então, o x está multiplicando, o x é um inteiro, né? Aqui tem um 1. Já que é a multiplicação de fração, a gente multiplica o x por 1, e esse 1 por tudo que está aqui embaixo, a gente chega em x sobre g de x elevado a meio. Meio é raiz quadrada, então a gente pode escrever x sobre raiz quadrada de g de x. Mas g de x, a gente sabe, tem uma outra regra, certo? É x ao quadrado mais 1. Então, isso aqui, no final das contas, é igual a x ao quadrado mais 1. E chegamos, então, ao resultado da nossa questão. A ideia é essa. Então, a gente vai olhar para quem está mais para fora, depois quem está mais para dentro, dizer quem é f, quem é g, e juntar as duas na derivação. Vamos ver um exemplo 2, que é para a gente entender como funciona. Então, vamos lá. Ele quer que a gente derive duas funções dessa vez. O item A é uma função igual a seno de x ao quadrado, e o item B é uma função de seno ao quadrado. A gente sabe derivar seno de x. A gente não sabe derivar direto seno de x ao quadrado. A gente sabe derivar seno de x. A gente não sabe derivar direto seno ao quadrado de x. Então, esse item é bastante interessante porque dos dois lados tem seno. Só que em um lado o seno vai ser f de x e no outro lado o seno vai ser o g de x, e a gente vai ver o porquê. Então vamos fazer o item A. O item A é para a gente derivar a função. Aqui a gente pode escrever como f de x, normal, igual seno de x ao quadrado. Bom, de novo, vamos usar aquela técnica de ir para o núcleo. Vamos ir para o centro da nossa função. Quem que a gente encontra primeiro quando bate na nossa função? Assim que a gente encontra a nossa função, o seno está aqui por fora. Então, o nosso f de x só pode ser o seno. Por quê? Porque depois que você bateu no seno, você vai encontrar quem está aqui, ó, escondidinho, dentro da casinha do seno. Isso aqui é o x ao quadrado. E agora a gente acha a nossa função núcleo, que é o nosso g de x, que é igual a x ao quadrado. Muito bem. Agora que a gente já decidiu quem é o nosso f de x, quem é o nosso g de x, tudo que a gente precisa fazer é derivar os dois para não confundir a gente na hora de juntar as derivadas. A derivada de f de x, f' de x, é a derivada de seno de x. Isso aqui é de imediato, né? A derivada de seno de x é o contrário dele, que é o cosseno de x. Também já tem vídeo aqui no canal sobre derivada das funções trigonométricas. G' de x, por outro lado, é a regra do tombo, certo? Então a gente vai tombar esse 2 e aqui em cima vai ficar 1. Se vai ficar 1, não precisa colocar nada, porque o 1 a gente omite quando ele está no expoente. Regra do tombo, certo?
Então, a gente já tem as nossas funções, a gente já tem as nossas derivadas, o que a gente vai fazer agora é juntar esses dois na regra da cadeia, enfim. Então, a regra da cadeia diz que se eu tiver uma função avaliada em outra e eu quiser a derivada vai ser a derivada da função de fora avaliada na função de dentro, que multiplica a derivada da função de dentro. Muito bem, vamos lá, porque agora a gente já sabe quais são essas derivadas. Quem que é f' de x? É o nosso cosseno. Então, vamos aqui, f de g de x, fechou? Derivado é igual, f' é o cosseno, então a gente tem cosseno de, aqui dentro do cosseno, no lugar do x, vai vir o g de x, porque esse é o argumento da nossa função, certo? Que multiplica a derivada de g de x, que é 2x. Muito bem, então f avaliado em g de x e tudo isso derivado vai ser igual cosseno. Quem quer g de x, a gente tem uma regra própria para ele, é x ao quadrado. Isso aqui que multiplica 2x. E você tem aqui a sua derivada, certo? Mas o item B é um pouquinho diferente. A história com o item B é a seguinte, ele quer agora que nós façamos a derivada de seno ao quadrado de x. Então, aqui no item B, ele quer f' de x, onde f de x é seno ao quadrado de x. Perceba o seguinte, o seno ao quadrado ele pode ser escrito de uma maneira diferente. É que aqui o 2 ele fica junto com o n, mas a gente pode escrever ele de uma maneira diferente. A gente pode escrever seno de x ao quadrado. Muito bem? Na nossa técnica de tentar atingir o núcleo da nossa função, aqui vim de encontro com a nossa função, quem que é o primeiro que a gente acerta? Não é o seno, porque antes do seno tem aqui o parênteses do nosso querido 2, certo? Então, a primeira função que a gente atinge é alguma coisa elevada ao quadrado. Então, esse vai ser o nosso f de x, a nossa função de fora. Nosso f de x dessa vez é igual a x elevado ao quadrado. Alguma coisa, esse x ele está aqui para representar alguma coisa elevada ao quadrado. Foi quem a gente atingiu primeiro. Bom, se essa é a f de x, a g de x só pode ser a nossa função que está mais no núcleo, que é o seno de x. Maravilha. Bom, de fato, então, a gente tem esse cenário, e o que a gente precisa fazer agora é achar as derivadas, para a gente não se perder no meio do caminho, e depois juntar essas derivadas. Depois que a gente percebe quem é f e quem é g de x, a coisa fica um pouquinho mais simples, né? Porque a derivada que a gente encontra, ela é mais simples, porque ela é uma função mais primordial. Então, o que a gente tem aqui como f' de x é a regra do tombo, que a gente já viu nesse vídeo, tombo 2, que multiplica o x. O x vai ficar elevado a 1, 1 a gente não mostra quando é expoente. G' de x, por outro lado, é a derivada de seno de x, a gente acabou de ver, é cosseno de x. Muito bem, como que a gente junta isso agora com a regra da cadeia, que diz o seguinte, se eu tiver uma função f de x avaliada em g de x, e eu quiser a derivada disso aqui, vai ser o mesmo que f' avaliado em g de x, que multiplica pela função interna, que é a g de x, só que derivada, certo? Então, vamos lá. f de g de x, derivado é igual. Quem é f' de x é o nosso querido 2 vezes o x. Só que aqui não é x, por quê? Porque ela está avaliada em g de x. Então, é 2 vezes o nosso g de x, que vai ser o argumento da nossa função, que vai multiplicar aqui o nosso g' de x, esse sim já está mais simples, né? G' de x é cosseno de x. Muito bem. Então, a gente tem que f de g de x derivado é igual a 2 vezes g de x, que tem uma regra própria, que é o nosso querido seno de x. Então, é 2 vezes seno de x,
que multiplica cosseno de x. Aqui, então, a gente chega. Bom, vocês viram, nesse exercício a gente tem seno de x nos dois itens, só que em um dos itens o seno de x era a função mais externa, porque o argumento do seno de x que estava mais complexo, mais para dentro, assim. Já, diferentemente, no segundo item, a gente tem que seno de x é a função mais interna, porque o que a gente atingiu primeiro foi a potência, né? Aquela função elevada ao quadrado. Então não é regra, não é sempre que seno vai aparecer e vai ser a função externa ou a função interna. O que você vai ter que entender é, de fato, essa dinâmica, quem que está mais para fora e quem que está mais para dentro. Muito bem? E essa situação torna muito simples derivadas que antes pareciam um monstro, como por exemplo essa derivada aqui. Então, aqui na nossa derivada a gente tem o nosso y, que a gente vai chamar aqui de, pode ser, f de x, é igual a x ao cubo menos 1, tudo isso elevado a 100. Então, de novo, eu quero encontrar a derivada dessa função, eu não consigo separar isso em produto, não seria muito produtivo, em quociente muito menos, e eu não posso separar em subtração, porque tem uma potência ali juntando esses dois. O que eu vou utilizar então é a regra da cadeia, porque me parece que dá para encaixar duas funções, uma avaliada em outra aqui. Como que a gente faz? De novo, vamos tentar atingir o núcleo da nossa função, seguindo a setinha. A primeira coisa que a gente se esbarra quando vai seguir para o núcleo da nossa função é no parênteses aqui. Esse parênteses é da potência de 100. Então, a primeira função, a função de fora, ela é alguma coisa elevada a 100. Como que a gente traduz isso em forma de função? Bom, a nossa f de x, aqui é f pequenininha, ela vai ser igual a alguma coisa, ou seja, x elevado a 100. Vai ser a nossa primeira função. Por outro lado, quem está mais no nosso núcleo, que é o nosso g de x, vai ser ali, de fato, o que está dentro do meu parênteses, que é x elevado ao cubo menos 1. A derivada disso aqui, pela regra do tombo, certo? Tudo que a gente vai utilizar aqui é a regra do tombo. F' de x vai ser 100, tombou o expoente, que multiplica x, 100 menos 1 é 99. E aqui, g' de x, a gente tem esse menos 1 aqui, ele vai sumir, porque a derivada de 1, a gente sabe, ela é nula, porque 1 é uma função constante e não varia. Se não varia, não tem derivada, a derivada é zero. Então, tombo o expoente do x aqui, então, tombo 3 e fica x elevado a 2, que é 3 menos 1. Muito bem, o que nós vamos precisar neste momento é da regra da cadeia que diz o seguinte: se eu tiver uma função avaliada em outra e eu por algum acaso quiser a derivada disso aqui, tudo que eu preciso fazer é a derivada de quem está de fora avaliado em quem está ali dentro, multiplicado pela derivada de quem está ali dentro. É isso. Agora a gente já tem as derivadas, tudo que a gente precisa fazer é substituir com calma para não errar. Então, f de g de x é igual f' de x é 100 que multiplica x elevado a 99. Então, 100 que multiplica, agora não é x, né? É o que está de argumento aqui, que é g de x. Então, g de x elevado a 99, que multiplica a derivada de g de x, que é 3x ao quadrado. Muito bem, então a gente tem que f de g de x derivado, isso aqui é igual, bom, 3 está multiplicando todo mundo igual 100, a gente pode juntar isso aqui. Então é 300, que multiplica x ao quadrado. G de x tem uma regra própria, que a gente vai colocar aqui agora, x ao cubo menos 1. Tudo isso elevado a 99. Esse é o resultado da derivada daquela sua função que antes parecia muito complicada. O nosso último tópico é trabalhar um pouco na função exponencial. Por quê? A gente sabe qual que é a derivada de uma função exponencial, como eu comentei no começo do vídeo, em específico, que é e elevado a x. Isso aqui é a nossa derivada favorita, e elevado a x.
Só que nós precisamos saber de todas as funções exponenciais, porque não dá para a gente depender só de e elevado a x o tempo todo, quem dera desce. Como que a gente faz? Bom, a ideia aqui é pensar numa manipulação. Sempre que tiver expoente, a gente vai pensar na manipulação com o oposto de potência, que é logaritmo. Como nós estamos falando de cálculo, qual é o logaritmo favorito do cálculo? Muito bem, o logaritmo na base natural, log na base e, que também a gente pode escrever como ln, certo? Então, vamos pensar então numa função genérica, como está aqui, nosso a elevado a x. A elevado a x, eu não sei quem é, então eu vou chamar de y, certo? Y que é a nossa função. O que eu posso fazer? Como isso aqui é uma igualdade, eu posso aplicar logaritmo dos dois lados. Então, eu tenho aqui ln de a elevado a x vai ser igual a ln de y, certo? Muito bem. Pela propriedade dos logaritmos, essa potência do meu logaritmo pode descer multiplicando o meu log. Então, aqui a gente tem x que multiplica ln de a, que é igual a ln de y. Muito bem. Você vai lembrar agora que ln é log na base natural. Então, o que a gente tem aqui é x multiplicado por ln de a igual a log na base e de y. E agora o que a gente vai usar é a propriedade de logaritmo. A gente sabe que a base do logaritmo elevado ao resultado que a gente tem aqui tem que dar o nosso logaritmando. Então, o que a gente vai fazer é essa bagunça, certo? Esse rearranjo. Então, aqui a gente vai ficar com e elevado ao resultado, que é x, que multiplica ln de a, e isso aqui vai ficar igual a y. Então, perceba que aqui o que a gente fez é basicamente uma manipulação, porque y é igual a elevado a x, e y é igual a e elevado a x, que multiplica ln de a. Por que a gente fez essa manipulação? Porque agora a gente pode usar a regra da cadeia. Pensa só, o que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho e elevado a alguma coisa. Então, x que multiplica ln de a. Se eu partir pela ideia da nossa regra da cadeia para tentar encontrar as funções para o núcleo, o que eu vou encontrar primeiro? Bom, eu vou encontrar primeiro o e que está elevado a alguma coisa. Porque não tem como eu esbarrar nisso aqui sem passar pelo e, certo? Diferente do expoente. Porque se a gente tivesse assim, e elevado a x ln de a, aí de fato. Só que o que a gente tem é que a função complexa, o núcleo, está aqui dentro. O anterior a isso, o externo, é o e elevado a x. Então a gente tem aqui que o f de x é igual a e elevado a alguma coisa. É o primeiro que a gente encontra. E g de x vai ser quem está ali no núcleo, que é x, que multiplica ln de a. O que a gente tem é, vou subir aqui um pouquinho para a gente enxergar o f. Bom, aqui a gente tem as funções, vamos tentar achar agora as derivadas dela. Então, f' de x, derivada de e elevado a x, é o nosso queridíssimo e elevado a x, e a derivada de g de x, ela é igual, só que pela regra do produto, a gente tem que vai ser a derivada de ln de a, então ln de a derivado, que multiplica x, mais a derivada de x, que multiplica ln de a. O que acontece? Ln de a é um número normal. Se é um número normal, isso aqui é uma função constante. Se é uma função constante, a derivada dela é zero. Então, todo esse termo aqui vira zero, certo? Então, de fato, o que a gente tem é só essa parte aqui. Então, vamos fazer aqui igual. A derivada de x vai virar 1. Então, isso aqui é só ln de a. Muito bem, a gente tem a derivada de f, a gente tem a derivada de g. O que a gente quer agora é a derivada de f de g de x. Que, lógico, só pode ser igual a f' avaliada em g de x, que multiplica a g' de x. Qual que é o resultado, então, da nossa regra da cadeia? F de g de x
derivado. Então, quem que é o nosso f'? É o nosso querido e elevado a x, e elevado a g de x, que é x que multiplica ln de a, ln de a. Isso aqui multiplica a derivado de g de x, que é ln de a. Só que, se a gente reparar, no começo a gente tem uma igualdade, que é e elevado a x que multiplica ln de a é igual a y. Por outro lado, y é igual a elevado a x. Então, no final das contas, o que a gente tem aqui é que isso é igual a elevado a x que multiplica ln de a. Pronto, a gente generalizou a regra que a gente tinha para elevado a x. Então, esse a pode ser qualquer a. Então, se eu tiver aqui a minha função f de x é igual a 3 elevado a x. Quanto que é isso? É exatamente o que está aqui. É 3 elevado a x que multiplica ln de 3. E assim em diante. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você tem alguma dúvida, alguma dica, deixa nos comentários. E até o próximo vídeo.